Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece ainda, me chamo Naime Lima, bem-vindo ao canal, tá bom? Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva aqui embaixo, vem fazer parte da nossa família, já deixa aquele like pra mim e deixa o comentário aqui, tá bom? Pelo título do vídeo vocês já sabem, né, o vídeo de hoje o que vai ser. Eu vim trazer pra vocês o meu relato de parto. Pra quem acompanha o canal sabe que eu passei mal, tive que ir ao hospital com 33 semanas de gestação. E a gente teve que interromper o parto. Eu vou contar tudo pra vocês o que aconteceu, tá bom? Nesse vídeo. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like pra mim e se inscreva aqui no canal. Se vocês escutarem algum ruído, minha irmã tá ali na cozinha fazendo almoço. Ela ainda está aqui comigo ainda. E a Luna tá dormindo. E eu tô aproveitando pra gravar enquanto a Maria Clara está na escola. Então, bora lá, tá bom? Então vamos parar de falar e vamos pro vídeo. Então, gente, o que que acontece? A minha gestação foi uma gestação muito difícil, assim como a gestação da Maria Clara. Exceto que a gestação da Maria Clara eu trabalhei até 35 semanas de gestação, apesar de ter sido uma gestação de alto risco, por causa da pressão alta, né, da hipertensão gestacional. Então, eu trabalhei até 35 semanas. A da Luna, eu não trabalhei fora, trabalhei em casa, fazendo algumas coisas, eu trabalho com biscuit, com kit festa, então eu trabalhei em casa, mas foi uma gestação muito complicada pelo fato do que eu passei, né? Depois eu posso trazer aqui pra vocês, contando melhor sobre, se vocês quiserem, se exigem aqui nos comentários pra mim, que eu venho trazer pra vocês, tá? Uma gestação muito conturbada com o pai dela, né? Ele me abandonou, enfim, várias outras coisas. E com 14 semanas de gestação, a minha pressão começou a subir. E a gente entrou, né, com remédio de hipertensão para poder a gente normalizar. Nós começamos com metildopa, só que eu passei muito mal com metildopa, dores de cabeça, eu passava muito mal, muito enjoo, era só tomar o medicamento que eu passava mal. Então a médica mudou para hidralazina. E aí a gente começou a tomar, ela aumentou a dosagem e minha pressão não controlava de forma nenhuma. Com 32 semanas, eu comecei a sentir contrações de treinamento mais frequentes, né? Porque eu sentia contrações de treinamento desde 20 semanas de gestação. Mas com 32, ela começou a vir mais frequente. Teve um dia que eu senti praticamente o dia todo a contração de treinamento, uma atrás da outra. Eu até pensei que seria contração de trabalho de parto, mas não era. Com 33 semanas e 4 dias, eu fui ao posto e questionei a enfermeira que eu estava com muita dor de cabeça, muito enjoo e que eu tava saindo uma secreção meio marronzinha, né? Uma secreção vaginal meio marronzinha, que talvez poderia ser o tampão mucoso. Ela me aconselhou a ir à maternidade para ser avaliada. Eu fui para a maternidade Sofia Feldman, aqui em Belo Horizonte. É a maternidade que eu ganhei Maria Clara e era a maternidade que eu desejaria ganhar a Luna. Então eu fui para lá. Chegando lá, a médica avaliou, me examinou e decidiu me internar. O que foi diagnosticado lá? A hipertensão, que estava de difícil controle, elas iam aumentar a dosagem do remédio, e também a diabetes gestacional, que no entanto eu não sabia que eu tinha. Porque o meu primeiro exame de glicose, que foi do primeiro trimestre, deu alterado. O segundo, que eu fiz a curva glicêmica, todos aqueles outros exames, deu normal. Então a médica do posto falou comigo que eu não tinha diabetes gestacional, que estava super normal. Só que pelo protocolo do Sofia Feldman, que é um protocolo mais atualizado, eles estudam sempre e tudo mais, um exame alterado de glicose já é diagnosticado diabetes. Então, eu não tratei essa diabetes, eu não corri atrás para saber como que tava, porque eu não sabia que eu tinha. Então, chegando lá, eles falaram comigo que iam tentar normalizar a pressão, né? Que minha pressão é de difícil controle. Eles iam tentar normalizar a pressão. Se caso eles não conseguissem normalizar a pressão, que eles iam entrar com a indução para interromper a gestação. Então, o que acontece? Pela diabetes, eu poderia ir até 38 semanas de gestação, mas pela hipertensão, não.
porque pela hipertensão, se eu não conseguisse controlar, eu poderia convulsionar e a convulsão levaria o bebê a óbito ou eu mesma a óbito. Então eles não iam arriscar. Eu internei na quarta-feira, dia 9, era por volta de meio-dia, não, era um pouco mais, era por volta de 1h30 da tarde quando eu internei. Eles me internaram e começaram a me medicar, né? Me colocaram no sulfato de magnésio, que é um soro, que esse soro ele é um protetor anticonvulsão. Se caso minha pressão subisse, ele não deixaria eu convulsionar, para o bebê não entrar em sofrimento fetal. Então, eles me colocaram no soro, nesse sulfato de magnésio. Esse sulfato de magnésio, ele arde demais, ele arde até a alma da gente. Ele vai entrando na veia e vai ardendo. Então, eles colocaram um acesso, aqui já deve ter sumido, porque hoje minha bebê tá com 27 dias, né? Mas eles colocaram um acesso aqui, um na minha mão também, e outro nessa outra mão. Até então, ela tava aqui, o acesso, ó. O outro acesso tava aqui. E aí eles começaram a colocar o sulfato de magnésio e começaram a tratar, né? Por volta de 7 horas da noite, eu tava no quarto mais claro, né? Bem, eu vou ver se eu consigo deixar alguma foto aqui passando pra vocês. Mas nos vídeos anteriores eu mostrei, né? O vídeo da internação eu mostrei qual quarto eu tava primeiro. Depois eu falei com as enfermeiras, que lá ficava uma enfermeira 24 horas, né? Eu comuniquei às enfermeiras que eu tava tendo uns brilhos na visão, que era o mesmo que eu tinha tido com a Maria Clara, que era considerado pré-eclâmpsia. Aí elas comunicou a médica e a médica me desceu pra ala de alto risco. Então eu desci pra Algar, que é a ala de alto risco, que fica no 3º andar. E até então tava no 5º andar. Me desceram pro 3º andar na quarta-feira à noite. E eu tinha, gente, ido pro hospital, não tinha levado nada. Eu levei uma bolsa com uma troca de roupa e pronto, e os documentos. Deixei a Maria Clara na casa da minha tia, desci de Uber, deixei a Maria Clara na casa da minha madrinha, que ela chama de vó. De lá eu fui direto pro hospital. Aí a minha tia Renata, que é de parte de mãe, eu liguei pra ela avisando que eu tava internada e pedi ela pra levar as bolsas. Ela levou a minha e a da Luna, as malas, né, maternidade, que já estavam prontas. Quando foi na quinta-feira, eu amanheci o dia, continuei tendo brilho na visão. Eles pediram um ultrassom pra ver como que tava o bebê e decidiram me dar uma injeção de corticoide. Na quarta-feira eles me deram a primeira injeção e 24 horas depois eu teria que tomar a segunda injeção, que seria na quinta-feira. Isso foi 8 horas da noite na quarta-feira, eu tomei a primeira injeção para amadurecer o pulmão e o coração da Luna. E na quinta-feira, 8 horas da noite, eu tomei a segunda dose de corticoide. Aí eles continuou, né, me medicando e tal, e não baixava, o brilho na visão não saía, e minha pressão ficava 14/7, era o máximo que eles conseguiam normalizar ela. Quando pensava que não, ela ia para 16/7, 15/8, e eles não conseguiam baixar, dando dose, como diz eles, dose cavalar, né, para ver se aumentava mesmo, né, e não descia, não baixava a minha pressão. O máximo que eles conseguiram era 14/7. E tendo muita dor de cabeça, muito enjoo. Pra mim conseguir comer na quinta-feira, eu pedi eles Plasil, né? Pra eles me medicar na veia Plasil, porque eu não conseguia alimentar, eu não conseguia comer com muito enjoo e dor de cabeça. Quando foi por volta de 8 horas da noite, eles me comunicaram que eles iam começar a indução. E nesse dia minha irmã tava vindo, né, do interior pra cá. Ela chegou aqui em casa 10 horas da noite, ela chegou aqui em casa e eles começaram a indução 10 horas da noite da quinta-feira. Então, e minha irmã chegou também na quinta-feira. Eles começaram a indução com comprimido intravaginal, né? Conhecido como Citotec, é o que eles usam lá, mas é uma dose baixa, né? Só para poder fazer o útero dilatar. Então eles começaram com esse comprimido. Era 10 horas da noite, eu tinha que ficar 1 hora deitada. Eu gravei pra vocês aí no relato de internação. É um vídeo anterior a esse. Quem não assistiu, corre lá e assiste. Que eu tinha que ficar 1 hora deitada.
e depois dessa 1 hora eu poderia fazer algumas coisas. Aí a minha irmã chegou também por volta de meio-dia, ó, desculpa, gente, meia-noite lá. Ela chegou em casa 10 horas, tomou um banho, comeu alguma coisa e foi pro hospital. Era meia-noite quando ela chegou no hospital. E aí, gente, eu fiquei lá na quinta, começou a indução na quinta à noite, 10 horas da noite. Aí quando foi 11h30, que eu esperei minha irmã chegar, a gente começou a andar. Eu andei no corredor, eu fui pro chuveiro, fiquei um tempão no chuveiro lá. Enfim, fiz várias coisas, andei na bola, andei no corredor, dancei, enfim. E aí quando foi 2 horas da manhã, eles iam colocar o segundo comprimido. Aí eles fizeram o toque, eu tava com 2 centímetros de dilatação, só. Tava com quando eles colocou o primeiro comprimido, eu tava com 1 centímetro de dilatação, então no primeiro comprimido foi pra 2 centímetros. E só que o útero tava mais molinho, né, o colo do útero tava mais molinho, mais enfim, aceitando a indução de boa. Aí 2 horas da manhã eles fizeram o toque, colocou o segundo comprimido, eu fiquei deitada até as 3, das 3 eu levantei, aí a gente foi no refeitório, tomou um lanche, porque lá fica lanche a noite toda pra quem quiser comer. Eu fomos no refeitório, eu andei o hospital praticamente inteiro e eu tava sentindo só umas cólicas. Aí eu decidi dormir um pouco até realmente eu começar a sentir dor, né? Porque até então tava de boa. Então eu lembro que eu deitei, era umas 4 horas. E quando foi umas 5h30 eu acordei, foi quando eles iam colocar o segundo comprimido, 6 horas da manhã. Aí eu peguei e dormi e tal, descansei um pouco. Quando foi 6 horas da manhã, eles vieram colocar o outro comprimido. Só que aí, em vez de eles colocar um comprimido, eles colocaram 2 comprimidos. Eles fizeram o toque. Eu tava com 4 centímetros de dilatação. Já tinha subido um pouco, né? O colo do útero já tava mais dilatado e tal. Eles falaram que eu tava com 3 para 4 centímetros, mas considerou 4 de dilatação. E aí, 6 horas da manhã, eles colocaram 2 comprimidos em vez de 1 comprimido só. Porque eu falei com eles que eles eram pra eles aumentarem a dose, porque eu não queria ir pra cesariana de forma nenhuma. Eu queria que fosse normal. Muitas outras coisas. E também porque era mais perigoso, né? Cesariana, no meu caso, era mais perigoso do que o normal. Então, eu preferi o normal, também pela recuperação, enfim. Aí, eles colocaram 2 comprimidos, 6 horas da manhã. Aí, eu comecei a sentir bastante cólica, bastante incômodo. Enfim, fiquei 1 hora deitada e depois eles fizeram o cardiotoco. Todo comprimido, eles faziam o cardiotoco. E eu, pra escutar o coraçãozinho da aluna, né? E depois disso, de meia hora, eles vinham escutar o coraçãozinho dela. Aquele aparelhinho de mão. E eu comecei a sentir algumas cólicas, algumas dores, a contração começou a vir e tal, mas nada muito ritmado. Elas vinham de 10 minutos, aí depois elas vinham de meia hora, sabe? Não era nada de ritmado. Quando foi 10 horas da manhã, eles vieram colocar o terceiro comprimido. Aí, gente, quando foi 10 horas da manhã, eles vieram colocar o 4º comprimido. E eu só poderia usar 6 comprimidos, então eles iam pro 4º. Quando eles fizeram o toque, eu continuava com 4 centímetros de dilatação, só que o útero estava bem mais fino. Aí eu pedi elas para estourar minha bolsa. Elas falaram que ainda não conseguia estourar porque minha bolsa estava muito em cima, ela estava muito alta. Então, se eles tentassem estourar, o neném ia descer, poderia ter sofrimento fetal, enfim, tinha que esperar mais um pouco. Eles falaram que era o melhor pra mim, pra aluna, esperar mais um pouco pra ver se conseguia baixar, se conseguia estourar. Aí, 10 horas da manhã, eles colocaram o 4º comprimido, 2 doses também. Foi considerado 4 comprimidos, mas foi 2 doses. Aí, eles colocaram, né, e fiquei deitada 1 hora, fizeram o cardiotoco, todo aquele procedimento. Quando foi 11h30, eu levantei pra almoçar, almocei, e aí eu falei com a minha irmã que eu ia pro chuveiro. Aí eu fui pro chuveiro. Do chuveiro, eu voltei pra cama. Fiquei no chuveiro em torno de 1 hora, mais ou menos.
Depois eu voltei pra cama e aí eu comecei a sentir umas contrações ritmadas. Tava vindo de 3 em 3 minutos, durando em torno de 55, 60 segundos por contração. E tava vindo de 3 em 3 minutos, mas bem dolorosas mesmo, mas ainda não eram aquelas dores consideradas trabalho de parto. Ela tava vindo bem dolorosas, bem fortes mesmo. E, enfim, aí eu sei que eu tava sentindo bastante dor. E elas fizeram cardiotoco, viu que eu tava tendo contração de 3 em 3 minutos e bem dolorosas. Quando foi 2 horas da tarde, era pra eles colocar o 6º comprimido, né? E ela falou comigo, Nai, se caso não dilatar, a gente vai colocar até 8 comprimidos. Porque de 6 a gente tenta levar pra cesariana, mas como você tá dilatando, tá evoluindo, a gente vai colocar 8 comprimidos. Beleza. A médica vieram, conversaram comigo, falou que não tinha problema, que era tranquilo, que se caso não tivesse evoluindo, que eu ia parar no 6º. Mas estava evoluindo. Quando 2 horas da tarde eles vieram colocar o 6º comprimido, eles fizeram o toque e viu que o colo do útero estava bem dilatado mesmo. E que o colo do útero não era mais colo do útero de comprimido, e sim de trabalho de parto. Aí eles falaram assim, a gente não vai mais pôr comprimido, porque agora o próprio corpo vai fazer o que precisa. Porque o seu útero já tá bem fino, tá baixo, e a gente já tá conseguindo sentir a cabeça da aluna. Então, não é mais útero para comprimido, já é útero para trabalho de parto. Isso foi 2 horas da tarde. Aí eu pedi eles para realmente estourar minha bolsa, por mais que fosse doer, por mais que tava difícil, para eles tentarem estourar minha bolsa. Aí veio uma moça, tentou estourar a bolsa, só que ela não conseguiu, senti bastante dor mesmo, ela não conseguiu estourar. Ela falou que ia chamar uma outra médica, ela era enfermeira, que ela ia chamar a médica para poder estourar, porque a médica tinha uma outra técnica que era melhor. E assim vieram. Quando foram 2h15 da tarde, veio, demorou pouco, passou uns 15 minutos, veio ela com a outra médica. E elas conseguiram estourar. Foi bem dolorido mesmo. Eu falei com elas que não teria problema, eu senti dor, porque a minha bolsa estava um pouco posterior do que precisava. Ela estava bem lá atrás, sabe? Mas que elas poderiam fazer o que era necessário, né? Elas, em momento nenhum, elas me desrespeitou, em momento nenhum elas foram grossas comigo, pelo contrário, em todo momento elas pediam licença, pediam desculpa por eu estar sentindo dor e tudo mais, mas era necessário aquilo que eu passei. Porque eu pedi pra ser estourada a bolsa, então elas estavam fazendo o meu desejo. E aí, depois de um pouquinho ali, de uns 10 minutos ali, elas tentando, elas conseguiram estourar a bolsa. Aí vazou água e tudo mais, eu decidi ir pro banho, tomar um banho, pra poder aumentar a dilatação. Aí no banho, gente, eu não filmei pra vocês, porque, né, no banheiro eu tava nua. E aí no banho eu fiz agachamento, eu deixei a água bem quente cair nas costas, eu fiquei em torno de 1 hora no banho. E aí no banho as contrações ritmou, mas ritmou mesmo. Tava vindo de 3 em 3 minutos, de 2 em 2 minutos. E bem fortes. Aí eu fui pra cama, pra maca, e na lugar, né? E aí as contrações ritmou. Aí, gente, eu voltei pra cama, né? Minha irmã em todo tempo comigo, me ajudando. Voltei pra cama e, gente, eu não conseguia levantar mais. Eu deitei, eu não conseguia levantar mais. As meninas, vão pra bola, vão pra bola. Fala? Gente, eu tô aqui com a minha mãe. E que mais? Você chegou o que agora, da escola? Comendo bala, quem te deu? Tia Jane. A tia Jane do escolar? Amor? Eu venho de carro. Aí, gente, as contrações ritmaram. E dá ela o leite. A aluna chorando. Aí, gente, as contrações ritmaram, né? E aí, eles falaram que não era mais útero de colocar comprimido, que era o útero agora de trabalho de parto. Aí, quando eu voltei pra maca e eles falaram isso,
eu comecei, gente, a fazer muita força, porque eu tava com 4,5 centímetros de dilatação, e eu pensei assim, gente, se eu fizer força, essa menina vai descer, e ela vai dilatar, ela mesma vai dilatar esse útero. E eu falei, não vou ficar aqui só sentindo dor, virando de um lado e do outro, não, eu vou espremer. Eu vou fazer força pra ela descer, como se fosse força de expulsão mesmo, sabe? Força pra ela nascer. E eu comecei a fazer força, gente. Fui fazendo força. A menina da UGA falou, você já tá fazendo força, ainda não liberou sala de parto, porque ainda tem gente limpando as salas de parto pra liberar. Eu falei com ela, se nascer, se vir, nasce aqui, gente. Vocês recebem do mesmo jeito. Nós estamos dentro do hospital, é só a aula diferente. E ela ficou doidinha, desesperada. Ela ia lá e voltava toda hora, procurando pra saber se a sala de parto já estava liberada. E a minha irmã lá comigo, eu apertei tanto a mão da minha irmã, que a mão da minha irmã ficou roxa, tadinha. Porque como eu queria fazer força, eu queria segurar alguma coisa. Eu segurei na mão dela e a outra eu segurava no colchão e fazia força. Toda a contração que vinha eu fazia força. Força. E não conseguia ficar com a perna fechada, só ficava com a perna aberta e fazendo força. Aí quando foi 4h30, mais ou menos, umas 4 horas, a sala de parto liberou. Aí ela foi me levar pra sala de parto, eu pedi ela uma cadeira de rodas, porque eu já não aguentava mais andar, porque a dor apertou com força. Aí ela me levou de cadeira de rodas pra sala de parto. Aí chegou lá, elas queriam que eu fosse pra banheira, que eu fosse pro chuveiro. E eu falei que eu não queria. Eu queria ficar deitada na posição que eu tava, com a perna aberta e fazendo força. E assim eu fui. E aí eu fui. Toda contração que vinha eu fazia força. E trabalhava a respiração quando ela não tava com contração. Aí eu trabalhava a respiração pra me ajudar. E quando a contração vinha eu fazia força. E a contração, gente, tava de 2 em 2 minutos. Ela não dava intervalo, não dava folga pra me descansar, pra me dormir, nada. Ela tava uma atrás da outra. Aí, quando foi 5 horas, mais ou menos, eu falei com as enfermeiras assim, ele tá nascendo, a Luna tá nascendo. Aí ela falou, não tá nascendo. Eu falei, tá nascendo, eu tô sentindo que tá nascendo. E era muito engraçado, porque a gente tava na posição, aquela posição, né, de ganhar neném. Aí vinha as enfermeiras, olhava assim e anotava alguma coisa. Aí vinha uma outra enfermeira diferente, olhava assim lá pra dentro e anotava alguma coisa. Mãe. Oi, filha. Aí elas olhavam e anotavam. Olhava e anotava. E era aquela coisa muito engraçada. Aí minha irmã falou, gente, o que elas estão olhando, né? Aí ela foi olhar, minha irmã falou assim, muda totalmente o quadro, né, gente? Eu não vou falar explícito aqui pra vocês, por se o YouTube não vetar meu vídeo. Mas muda totalmente o quadro. Uma coisa que tava bonitinha, de repente abre tudo. Assim, a minha irmã falou que ficou impressionada como que o corpo muda pra receber o neném. Aí eu peguei e falei com a mina assim, tá coroando. Eu tô sentindo que tá coroando. Aí ela falou assim, então vamos fazer o toque. Ela pôs a luva. Aí ela falou assim, então vamos fazer o toque, né? Já que você tá sentindo que tá coroando. Quando ela fez o toque, ela já viu o cabelinho da Luna. Ela falou, não, realmente tá coroando, gente. Vamos ligar. E ligou os aparelhos que tinha que ligar, porque querendo ou não, a Luna era prematura. Nasceu de 33 semanas e 6 dias. Então ela era prematura, né? Tinha que esperar respirador, tudo, se ela precisasse. Aí eu sei que essa enfermeira chegou assim na porta da sala de parto e gritou, gente, prematuro nascendo. Surgiu médico e enfermeiro, não sei da onde. Eu sei que a sala lotou, tinha umas 10 mulheres, com enfermeiro e médica, sabe? Lotou a sala assim. Aí eu fiz, gente, umas 3 forças e a Luna nasceu. Mas na segunda força que eu vou fazer, eu virei pra minha irmã e falei, não, eu não aguento mais, eu quero uma cesariana, eu não aguento mais, eu não vou conseguir pôr essa menina pra fora. E a minha irmã vai, porque a cabeça já saiu, agora tem que sair o resto. Aí eu falei, não, gente, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, e tava doendo demais. Mas, gente, a gente aguenta mesmo. O negócio quando espreme, o trem fica feio, mas a gente aguenta. Aí ela nasceu, era 5h15 da tarde. Então, foram 3 horas de trabalho de parto ativo, né? Porque as outras não tinham entrado em ritmo nem nada. Então, foi 3 horas de trabalho de parto. O que eu aprendi com esse segundo trabalho de parto? Que se eu tivesse ficado parada lá, pensando e tal, ela ia demorar muito pra nascer. Muito, ela ia nascer só de noite ou de madrugada. Mas como eu fui fazendo força,
né? Então eu ajudei ela para ela não fazer tanta força. Eu fiz a força por ela. Então toda contração que vinha, eu fazia força para expulsar. Toda contração que vinha, eu fazia força para expulsar. Então assim, eu não dava trégua pro meu corpo. Eu fazia o corpo entender que ele precisava expulsar a neném. E assim foi. Foi 3 horas de trabalho de parto. Eu não me arrependo de ter feito força. Ela nasceu super bem, nasceu chorando. Não precisou de respirador. Não precisou de incubadora. Não precisou de nada. A primeira noite, ela dormiu sim na incubadora, como vocês podem ver no vídeo anterior, que é o vídeo da internação. Porque ela precisou ficar aquecida. Porque como ela era prematura... Gente, desculpa. Criança em casa é assim, né? Desculpa aí. E aí, assim, ela precisou ficar aquecida pelo fato dela ser prematura, né? E não podia perder calor nas primeiras 24 horas dela. Mas graças a Deus ela não ficou ligada a nada. Ela não precisou ser entubada, precisou de respiratório, nada. Na primeira noite ela tomou fórmula, ela mamou no peito na sala de parto. E depois ela mamou fórmula porque eu não estava com ela no mesmo andar. A minha irmã dormiu com ela no 6º andar, onde que ela estava, que é uma UCI, que é como se fosse uma UTI, só que a UTI, o bebê fica ligado ao aparelho, entubado e tudo mais. Na UCI não, na UCI ele fica monitorado 24 horas, mas não necessariamente ligado ao aparelho nem nada, só monitoramento mesmo de pediatra, de enfermeiro, para ter um olhar mais vigilante, né, sobre o bebê. E aí ela dormiu na incubadora, eu tive que ficar no 4º andar, não, no 5º. Eu fiquei no 5º andar porque eu tava ligada no soro, no sulfato de magnésio. Necessaria ficar 3 dias ligada no soro, no sulfato de magnésio. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, Deus cuidou tanto de nós naquele hospital. Tanto, mas tanto, eu falo, gente, que eu não me arrependo em momento nenhum de servir a Deus, de servir ao Senhor, porque Deus, ele cuida nos mínimos detalhes, sabe? Ele cuidou tanto que eu precisei só passar a noite no sulfato de magnésio. Quando deu 9 horas da manhã, eu subi pra ver ela, pra dar peito a ela, dar de mamar a ela. E a enfermeira já subiu atrás de mim falando que eu não ia precisar mais ficar no sulfato de magnésio, que tava suspenso o sulfato de magnésio. Eu agradeci muito a Deus. Aí quando eu subi com minhas coisas, né, lá pro 6º andar pra ficar com ela e liberar a minha irmã pra poder ir embora, né, vim pegar minha menina na casa da minha madrinha. Aí eles tiraram ela da incubadora, né, de onde que tirou, fez o teste do pezinho dela, que ela tava com um sensor assim no bracinho. Aí fez o teste do coraçãozinho, que é o sensor, né, que eles olham a saturação e batimento cardíaco. Eles liberou ela também desse aparelho, deram alta pra ela desse aparelho, que tava ótima a saturação dela, tava 97, o batimento cardíaco tava ótimo. E aí, ela só foi melhorando, gente, a cada dia. Aí no domingo à noite fizeram o teste de icterícia, ela teve icterícia. Ela entrou na fototerapia domingo à noite e saiu na quinta-feira. Na quinta-feira à tarde, ela saiu da fototerapia. Ficou, né, domingo, né, segunda, terça, quarta e quinta, 4 dias na fototerapia pra acabar com a icterícia, que é uma coisa normal em bebê, principalmente em bebês prematuros, né? Porque a bilirrubina, que é o que atua no sangue, né? Eles são mais fáceis de adquirir em prematuros. Mas enfim, fora isso, deu tudo certo. Ela perdeu um pouco de peso, que também eu vou contar aqui pra vocês, que normalmente ela perde 10%, né? O bebê quando nasce, ele perde 10% do peso. A Luna perdeu 15%. Foi um fator que as enfermeiras preocupou, as médicas preocupou, pelo fato de 15% já levam as médicas a entender que tem outras coisas, como desidratação, problema de rins, enfim. Só que graças a Deus também, para honra e glória do Senhor, ela foi liberada da quinta-feira da fototerapia. Eu passei a noite, né, amamentando, reforçando a amamentação dela mesmo. Eu amamentava ela, tirava num copinho, ordenhava o leite num copinho do meu próprio peito e dava ela também, para ela garantir que ela estava se saciando e tomando a quantidade necessária. E fiz canguru.
3 vezes na noite com ela, né? O método canguru também é um método que eu quero falar bastante com vocês aqui sobre isso. E ela ganhou 30 gramas na sexta-feira, que eles pesam lá todos os dias. E a médica pediu para ela ganhar 15 gramas na sexta e 15 gramas no sábado. Se ela ganhasse as 15 gramas nos 2 dias, né, cada dia, que eles iam me liberar, que eles iam me dar alta. Ela ganhou 30 gramas na sexta. E aí eu continuei reforçando a amamentação dela o dia inteiro, ordenhando o peito, oferecendo, era 30 ml de leite ordenhado e o peito 25 minutos de peito. E assim eu fiz, sabe? E fiz canguru também com ela 2 vezes durante o dia e 1 vez durante a noite. E graças a Deus, com a glória do Senhor, no sábado ela ganhou mais 30 gramas. E aí a gente ganhou a alta, veio embora pra casa e ela só tem ganhado peso. Ela saiu do hospital com 2,270 kg. Ela nasceu com 2,625 kg. Então ela perdeu 400 gramas quase, né? Porque ela chegou a 2,2 kg. Aí ela foi para 2,240 kg. Depois ela foi para 2,270 kg. Foi quando a gente ganhou alta. E aí eu tive que fazer acompanhamento com ela no Sofia Feldman ambulatorial do Carlos Prates. E ela ganhou alta lá também do acompanhamento com 2,650 kg. Hoje ela tá com 2,850 kg. E ela vai fazer 1 mês, sexta-feira. Esse vídeo vai sair pra vocês na quarta-feira, né, que é hoje, dia 9. E dia 11, sexta-feira, ela faz 1 mês. Então ela vai fazer 1 mês com 2,9 kg. Porque ela tem ganhado 30 a 35 até 40 gramas por dia. Não estou dando só peito a ela, estou complementando com leite comum, né? Porque eu não tenho condições de dar leite de gente. Não, infelizmente eu sou mãe solteira, tudo comigo sozinha, então eu preciso dar o que eu posso dar e eu sei que não faz mal a minha bebê. Então ela deu super certo com leite comum, ela tem tomado, tem dado peito também, porque só meu peito não sustenta ela. E meu leite diminuiu muito devido a ela ter dado sapinho na boca, sabe? É uma outra coisa que também eu não conhecia e eu quero explicar melhor pra vocês depois. Porque tem muitas mães também que não sabem, que não conhecem. E como que foi o tratamento, né? E com isso ela não conseguia mamar, que dói muito. Então ela largou um pouco o peito. Então hoje em dia ela mama no peito, mas não é exclusivo, né? Mas enfim, o importante é que ela tá bem, tá ganhando saúde, tá forte, tá saudável. E é isso, bom? Gente, então esse foi meu relato de parto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Meu parto foi induzido totalmente pelo SUS, né, no Sofia Feldman. Enfim, eu não tenho nada a reclamar daquele hospital, a gente gosta muito, indico muito aquele hospital. As 2 internações que eu tive lá fui muito bem atendida, muito bem respeitada, sabe, humanizada, enfim. Eu tenho só a indicar aquele hospital muito bom, tá? Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, deixa aquele like pra mim, se inscreva aqui no canal caso você não é inscrito e compartilhe o vídeo, tá bom? E desculpa o sumiço, eu tô ainda me adaptando à rotina com 2 crianças. Agora ainda mais que a minha irmã vai embora amanhã e eu vou ficar sozinha com as 2. Mas eu vou estar sempre por aqui gravando pra vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!